Bom, hoje, dia de pesquisa eleitoral, dia de rodada dupla, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, vamos entrar nos detalhes. As pesquisas, elas são, obviamente, uma ferramenta para o eleitor, é evidente, a gente, olhando para as pesquisas, a gente vai vendo o humor geral da sociedade em relação aos candidatos, mas elas são também um elemento muito útil para os partidos, são um elemento muito útil para os políticos, para eles tomarem decisões estratégicas. Tem uns que batem nas pesquisas por estratégia, por malandragem, por truque, por sobrevivência, mas eles fazem conta, fazem cálculo. E nas duas pesquisas, das quais a gente vai falar mais daqui a pouco, a gente vê um mesmo cenário. Lula e Bolsonaro juntos, com 76% ou 78% das intenções de voto, dependendo da pesquisa. Isso se a gente considera os votos totais, ou seja, se a gente registra os votos dados a nulo, não sabe, branco, indeciso e tal. Se a gente usa o critério eleitoral, que é aquele critério que sai da urna, né? Que é o chamado voto válido, que é o voto dado a alguém, Lula e Bolsonaro têm entre 85% e 88% das intenções de voto hoje. Ou seja, os outros candidatos inexistem. Eles estão lá porque os partidos podem lançar candidatos, quantos quiserem, tem alguns, tem vários lá. Eles estão lá porque a esperança é a última que morre, mas para a sociedade eles não existem, não interessam. Acreditar na história de que essa altura do campeonato o eleitor ainda está ansioso por uma terceira via, Fábio, é o mesmo que acreditar que as pessoas preferem ver o Palmeiras jogar contra um time qualquer do que assistir o jogo do final de semana, que foi Palmeiras e Atlético Mineiro, né? Ou seja, um clássico. E olha que eu sou São Paulino, eu não torço para o Palmeiras, não torço para o Atlético, mas é muito melhor ver um Palmeiras e Atlético do que um Atlético e um time pequeno, o Palmeiras é um time pequeno, o São Paulo é um time pequeno. E o clássico do momento é Lula versus Bolsonaro. E as pessoas estão se posicionando em torno do clássico. Não tem alternativa com força e com mudança. Não tem um candidato que vem lá de baixo dando uma subidinha. Ao contrário, a gente vai ver nas pesquisas um pouco mais de detalhe a constatação de que os outros não mobilizam, não entusiasmam, não existem, acaba fazendo os partidos se mexerem. Faz o PDT se mexer, que começa a fazer conta de novo. Né? Mas eu falei, bom, a gente ia gastar tanto na candidatura do Ciro, será? Será que vale a pena? Não é melhor a gente caprichar na formação de uma bancada? Isso para o PDT, né? Mobiliza o MDB, porque o MDB fala, bom, mas peraí, e aí? Quanto de energia a gente vai botar nessa candidatura da Simone Tebet? PSDB, bom, mas a gente vai indicar mesmo vice, como é que vai ser? Vamos protocolarmente, mas todo mundo apostando em Câmara dos Deputados para fazer bancada, porque estão vendo que não tem muito como botar esses outros times para brigar, né? Então, o dinheiro destinado pela cúpula partidária para as campanhas presidenciais pode ser redirecionada, a pesquisa gerando movimentos políticos. O outro movimento político acontece naqueles que têm chance, né? Que são o Lula e o Bolsonaro. Vamos lembrar só que essa pesquisa, uma delas foi feita entre o dia 2 e o dia 5, então não pegou esse movimento do Supremo Tribunal Federal, das decisões da confirmação da cassação do deputado estadual, sabe-se lá quanto que isso interfere, mas teve os discursos do Bolsonaro, então uma não pegou, definitivamente não pegou, porque acabou o campo no dia 5 e nós estamos no dia 8, as coisas se encerraram ontem, dia 7. A outra teve o campo entre o dia 5 e o dia 7, então o campo do dia 5 e do dia 6 não capturaram, e o campo do dia 7 pegou um pedaço, mas não capturou. O discurso do Bolsonaro bravo com o resultado da votação do Supremo, ele dizendo que era do tempo em que decisões do Supremo não se discutia, se cumpria, mas agora ele não é mais. Isso não pegou. Então,
A pesquisa, ela sim captura a realidade de um momento, mas ela sempre está atrasada em relação ao momento em que a gente lê numa fase energizada de fatos e angústias e preocupações das pessoas. Então, ela, além de capturar um movimento, vamos chamar de movimento pretérito, né? Ela provoca movimentos futuros na política. Então, ela entra registrando e promovendo mudanças. Registrando e promovendo mudanças. E isso é uma coisa muito interessante, confirmando que o Brasil deu realmente as costas a qualquer terceira via e mostra que os políticos realmente, eles assumem de vez que a briga vai ser mesmo entre Lula e Bolsonaro. Dá para ver isso nos bastidores das conversas dos políticos, dá para ver isso nas montagens dos palanques regionais, principalmente envolvendo MDB, por exemplo, que fica pendendo entre Lula e Bolsonaro e deixando a Tebet de lado. Ela vai ficando, vai lá, tá lá fazendo o trabalho dela, vai sair maior dessa campanha do que entrou, mais conhecida e tal, mas por enquanto não todos apostando no início do horário eleitoral. Eles têm que apostar em alguma coisa, né? Mas não há motivos para a gente achar nesse momento que isso produzirá mudanças importantes. E dá para ver uma mudança também, né, no discurso dos candidatos que interessam, né? Lula, por exemplo, começou a campanha mais radical, está reduzindo a radicalização do discurso. Até o momento ele está fazendo isso. Ele está dando uma desacelerada naquela radicalização, porque ele notou que era preciso inflamar a tropa para depois ampliar a tropa. Inflamar a tropa para mobilizar e tal, e depois começar a mandar sinais para setores da sociedade que não são adeptos tradicionais do PT ou do Lula e tal, mas estão aborrecidos com o governo atual. E o Bolsonaro, por sua vez, está radicalizando. Ele que tinha dado uma desradicalizada, radicalizou, depois desradicalizou, agora está radicalizando e buscando uma forma, além disso, de interferir no cenário econômico para aumentar as chances dele de combater o Lula e vencer a eleição. Então ele está nessas discussões de redução do ICMS, que está uma loucura, está uma confusão, está tentando trocar o presidente da Petrobras, mas também é uma novela, não é? Chega lá e troca, ainda bem que não é assim, porque aquilo é uma empresa grande, complexa, não pode ser qualquer um chega, troca, qualquer um chega, troca. Não pode, tem que ser com muito cuidado. Está tentando de alguma forma ajeitar as coisas, e o cenário econômico que é adverso. Você tem desemprego caindo, mas numa velocidade que não impressiona, você tem a renda caindo numa velocidade que impressiona, você tem uma inflação que não cede, você tem os juros que não caem, e esse cenário econômico adverso, ele provoca um cenário social. 33 milhões de pessoas passando fome, notícia que saiu hoje. 14 milhões a mais do que há um ano. Um patamar como esse foi só na década de 90. O que isso quer dizer é que a agenda de discussão dos políticos, ela vai para um mundo, ICMS, presidente da Petrobras, essas coisas, e todos se posicionando sobre isso, mas a sociedade está de olho em outra coisa, que é no bolso, que está cada vez mais complicado, cada vez mais vazio. Numa das pesquisas tem um dado que é extremamente preocupante para o governo. O grau de reprovação do governo é praticamente o mesmo e alto entre quem recebe e quem não recebe Auxílio Brasil. Ou seja, a turma do Auxílio Brasil, e que é uma legião grande, não reconhece no governo mais virtudes do que a turma que não recebe Auxílio Brasil. E é complicado. Em 1986 e em 1994, o governo que tentava sair bem da eleição nesses 2 anos conseguiu interferir no cenário econômico, fazendo intervenções, a de 94 mais eficiente e definitiva, que foi o Plano Real. Agora está tudo muito mais difícil, como eu falei, renda caindo, desemprego, preço de alimentos subindo loucamente.
Então, é um ambiente complicado num cenário onde o presidente não tem um conjunto de adversários, tem um adversário. Não tem vários, todos batendo nele, mas tem um adversário que realmente interessa e que está na frente das pesquisas, e nunca as pesquisas foram tão concentradas, ou seja, Brasil dividido, coisa que normalmente costuma acontecer no segundo turno, quando as forças se acomodam, mas desse jeito que está hoje, jamais se viu. A esperança dos candidatos, de todos, menos do Lula, incluindo o de Bolsonaro, mas menos do Lula, é que 1/3 dos entrevistados, uma das pesquisas diz, responde o seguinte: o voto delas não é definitivo e pode mudar. 1/3 dos que deram voto a alguém dizem que o voto não é definitivo e pode mudar. Quer dizer, claro que todos sonham, os candidatos, que esse terço mude para votar nele, e os deles, os dele continuem ali. Em alguns candidatos, os dele continuarem ali significa manter 1%, 2%, 5%, 6%, essa mixórdia. Mas o Bolsonaro fica olhando e fala, pô, se 1/3 dos eleitores ainda não está definitivo, quem sabe eu puxo esse terço para mim, e aí o cenário muda mesmo. Né? E o Lula pensando, pô, isso aqui se deixar como tá bom, porque quando pega os votos válidos, a possibilidade de primeiro turno está colocada. Então vamos acompanhar. 1/3 podendo mudar é algo que não é desprezível. 1/3 é um número muito grande.